Pai, é a Tua palavra, e nessa noite pedimos que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração, que possamos recebê-la e vivê-la, não somente agora, mas até a Tua volta. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Irmãos, eu não sei se você tem o mesmo sentimento que eu tenho em relação a 2018. Como esse ano passou rápido, Flavinha? Também foi um ano atípico. Nós tivemos Copa do Mundo, né? Tivemos eleições, greves de caminhoneiro, e tudo isso fez com que a brevidade desse ano ficasse notável para nós. Foi muito rápido. Às vezes nós somos atropelados até mesmo pelo tempo e nos pegamos a pensar, já chegou o fim do ano. Tantas coisas, queridos, que nós vivemos, que há uma ideia de que ainda existiria mais tempo para 2018, mas já está chegando ao fim. E pensando na brevidade desse tempo de 2018, eu fiquei pensando como ele passou rápido e me lembrei de uma poesia, fui buscá-la, de Olavo Bilac. Ele escreveu uma poesia que justamente o título dessa poesia dele é O Tempo. Eu achei interessante porque retrata realmente o que é o tempo, e nós vamos nos identificando em cada palavra que ele escreve. Ele diz o seguinte: sou o tempo que passa sem princípio, sem fim, sem medida. Vou levando a aventura e a desgraça, vou levando as vaidades da vida. A correr de segundo em segundo, vou formando os minutos que correm. Formo as horas que passam no mundo, formo os anos que passam e morrem. Ninguém pode evitar os meus danos. Vou correndo sereno e constante. Desse modo, de 100 em 100 anos, formo um século e passo adiante. Trabalhe, porque a vida é pequena e não há para o tempo demoras. Não gaste os seus minutos sem pena. Não faça pouco das horas. Esse poema nos mostra o tempo. E às vezes nós fazemos pouco do tempo. E às vezes nós gastamos o nosso tempo e gastamos de forma errada. E se nós pudéssemos, queridos, analisar agora como foi gasto o nosso tempo em 2018, já que nós estamos às portas do seu fim, ficaremos surpresos quando pudéssemos analisar que muito do tempo que o ano de 2018 nos ofereceu foi gasto de maneira totalmente leviana, sem proveito. E poucas vezes, queridos, nós prestamos atenção que o tempo que foi nos dado, nós aproveitamos o máximo como deveríamos aproveitar. Porque, queridos, nós estamos chegando ao final de um novo ano. E a chegada desse ano novo traz para nós muitas expectativas, e isso é muito normal. A chegada de um novo tempo mexe com o ser humano e traz, de fato, muitas expectativas, mas também, junto com essas expectativas, esperança de um tempo melhor, de um futuro melhor, de um novo tempo, de fato, realmente de novo tempo. E é por isso que nós trouxemos a mensagem com esse tema: ano novo, tempo de continuar prosseguindo. Sabe, irmãos, as pessoas, quando chegam ao final do ano, elas se cumprimentam, elas estão ali juntas, desejando umas a outras um feliz fim de ano e um próspero ano novo, e todos querem de fato que o ano que chega seja melhor do que aquele que passou. E por isso nós nos juntamos e celebramos essa passagem de ano sempre com o mesmo discurso: que as pessoas tenham um feliz ano novo. Bom, e eu acho interessante e concordo que o ano novo é a ocasião oportuna mesmo para a gente parar e falar de mudança e começar a fazer uma introspecção acerca de nós. Esse é um tempo propício. Eu tenho certeza que todos nós, antes de romper esse ano de 2018, vamos parar um minuto, ou se você não já fez isso, vai fazer, e vamos analisar a nossa vida em 2018. E nós vamos ser pegos de surpresa por muitas coisas que a gente para examinar com a cabeça mais no lugar, de um modo mais tranquilo, e começamos a ver, queridos, que a nossa contabilidade ela não está batendo, não está fechando, tem alguma coisa que ficou faltando em 2018.
Mas sabe, querido, nós precisamos de fato ter consciência que se nós quisermos repetir os mesmos erros de 2018, eu posso fazer. Mas eu posso também entender que se eu quiser mudar e não cometer os mesmos erros que eu cometi em 2018 no próximo ano, também eu posso fazer. Eu preciso ter esse entendimento, queridos, que sabe, um ano novo só será novo, e só será um novo tempo, só será melhor se eu não cometer os mesmos erros que eu cometi em 2018. Mas a problemática maior é que às vezes eu me pego vendo que não apenas cometi os mesmos erros em 2018, mas eu posso cometer os erros de 2017 porque eles me acompanharam para 2018. E se eu não parar agora, eles vão me acompanhar para 2019. Então o discurso de um feliz ano novo, de um tempo de mudança, vai ficar apenas nas palavras. O ano pode continuar sendo a mesma coisa para você e para mim, se nós não pararmos e fizermos agora uma análise, uma contabilidade, um balanço do que foi 2018. Sabe, queridos, eu entendo que para termos um ano novo melhor, nós precisamos esquecer as coisas que ficaram para trás. Esta foi a orientação de Paulo à igreja em Filipe. Esqueçam das coisas que ficaram para trás. Porque se o ano é novo, eu não posso carregar para ele as coisas velhas que para trás ficaram. Elas já ficaram para trás, elas já fazem parte do nosso passado. Então eu tenho que me esquecer daquelas coisas velhas, das coisas que ficaram para trás, queridos, e eu preciso avançar, sabe, ir adiante em direção a alvos claros, definidos e novos. Porque Deus está nos dando essa oportunidade. Espero em Deus que todos nós possamos romper a barreira desse novo ano e adentrarmos em 2019 novamente cheios de possibilidades, cheios de esperança de que nós podemos sim melhorar, que podemos fazer diferente, que podemos buscar em Deus força para galgar espaços e lugares que deixamos de fazer em 2018. Então, queridos, diante disso tudo, não deixa de nos vir à mente uma pergunta: quais devem ser os posicionamentos de um cristão para esse novo ano que está chegando? Queridos, para que de fato esse ano novo seja um novo tempo em nossas vidas, o que é que nós devemos fazer? E é com base no escrito de Paulo à igreja de Filipe que eu quero basear agora essa mensagem e buscar. Não é uma receita de bolo, mas são indícios, apontamentos, ensinamentos de que se eu seguir o que a palavra de Deus está me dizendo, eu posso de fato ter um feliz 2019, eu posso ter um feliz ano novo, eu posso deixar para trás as coisas velhas e buscar alvos claros, definidos e novos com o Senhor conduzindo nesse novo tempo. Então, o que é que nós devemos fazer? Bom, em primeiro lugar, o que é que nós precisamos fazer para que de fato esse ano novo seja um novo tempo em nossas vidas? Primeiro, a orientação da palavra de Deus nos diz que nós não devemos ficar pensando apenas no passado. Você já percebeu que tem pessoas que vivem apenas do passado? Pessoas que não conseguem ver alvos claros e definidos no futuro. Pessoas que estão presas a passados. Eu digo isso porque tem uma pessoa muito próxima minha que vive presa ao passado. Você vai no seu Facebook, todas as notícias nunca são do dia de hoje, é do tempo para trás, é do tempo passado. As fotos que tem lá é de Ronaldo Cunha Lima quando foi prefeito de Campina Grande pelo primeiro ano. Vivem no passado, ficaram presos a uma nostalgia e não sabem, querem viver o novo. E o novo está sempre presente, mas ela decidiu viver o seu passado, e presa a esse passado, o seu futuro está totalmente, queridos, comprometido. E aí, a palavra de Deus nos diz justamente isso: mas uma coisa eu faço. E que coisa é essa? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam.
Queridos, que Paulo aqui, ele não está mandando que, por exemplo, nós esqueçamos das coisas boas que nos aconteceu na nossa vida, ou até no ano que está findando. Não é nada disso, querido. Eu creio que o apóstolo Paulo aqui, ele não está mandando que, por exemplo, você esqueça a data de aniversário da sua esposa. Nem faça isso, porque a briga é grande. Não é isso. Ele não está pedindo para que a gente esqueça os momentos especiais do nosso casamento. Ele não está pedindo, querido, para que nós possamos esquecer os momentos bons que nós tivemos com os amigos, na igreja, com a família. Não é isso, não é. Ele não está pedindo para que tenhamos uma, amnésia coletiva e esqueçamos de tudo. Não é isso. A ideia de Paulo aqui não é pedir para que seja deletado o HD da nossa memória e que fiquemos agora com uma mente vazia de tudo que possamos ter vivido na nossa vida. Não é essa a ideia. Sabe, queridos, eu percebo que nós temos mesmo que manter e devemos manter em nossas mentes algumas lembranças que são muito saudáveis para nós. O próprio profeta Jeremias, no livro das Lamentações, ele disse: eu quero trazer à memória o quê? Aquilo que me dá esperança. Eu preciso trazer à memória algo que possa me dar esperança, abrir os meus horizontes. Então, queridos, eu entendo que nós temos que ter essas coisas em nós. Os momentos bons da nossa vida têm que estar dentro de nós. Então, o que Paulo está querendo dizer é que nós devemos esquecer algumas coisas. Eu acredito que Paulo está aqui, querido, mandando ou nos orientando a esquecermos de tudo aquilo que nos afasta de Deus, ou de tudo aquilo que nos afastou de Deus em 2018. Ele está dizendo: deixem para trás aquilo que afastou você de Deus em 2018. Deixem para trás. Eu acredito que Paulo está nos ensinando aqui, queridos, a não vivermos em função do passado e das lembranças ruins que de alguma forma nos atingiram. Sabe, queridos, isso aqui tem justamente a ver a temática do que disse o profeta Jeremias no verso que nós citamos ainda há pouco do livro das Lamentações. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu não preciso trazer à memória, queridos, coisas ruins, para que eu possa entrar em 2019 ruminando as coisas que o passado me deixou. Sabe, precisamos entrar 2019 deixando para trás muitas coisas. Tem uma bagagem que não pode ser levada para 2019. Temos que deixar para trás. Sabe, a gente precisa entender que Paulo está dizendo que o passado não pode ser apagado da nossa memória. Interessante, nós estivemos na última sexta-feira falando sobre esse texto de Lamentações, e nós aprendemos uma coisa, é que, por exemplo, os nossos pensamentos, aquilo que nós vivemos, por exemplo, no nosso passado, que às vezes foram ruins, e que são lembranças que até hoje nos assombram, que até hoje mexem conosco, elas não podem ser apagadas das nossas mentes. Tipo, eu não posso deletar, dizer assim: eu não vivi aquilo, apaga tudo, acabou. Não, elas estão aqui dentro do meu HD, está na minha memória. Mas eu aprendi, lendo o texto de Jeremias, que os pensamentos que não podem ser apagados, eles podem ser substituídos por pensamentos bons. Sabe, queridos, então por isso o profeta diz: eu quero trazer à memória não os pensamentos ruins que estão lá no meu HD, fazem parte da minha vida, mas estão no passado. Eu quero pegar desse mesmo passado, eu posso fazer isso, as coisas que me lembram que eu de fato estive com Deus na minha vida, que eu vivi experiências com meu Deus, as coisas boas, isso eu vou trazer. Mas as coisas ruins eu deixo para lá. Sabe, querido, então Paulo se recusou, sabe, querido, ele estava tirando isso da sua mente, aqueles pensamentos que pudessem impedir de avançar em direção ao seu objetivo. E é isso que a palavra de Deus nos ensina: deixemos para trás aquilo que vai impedir que no ano de 2019 possamos nos aproximar mais de Deus. E eu digo isso porque o apóstolo Paulo dá a entender que, por exemplo, ele gostaria de esquecer do seu passado moralista. Quando nós lemos, queridos, o verso 4 a 7 desse mesmo capítulo, nós vamos encontrar Paulo dizendo assim, ó, analise aí: se bem que eu poderia até confiar na carne,
Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Então, queridos, eu estou entendendo que Paulo está querendo esquecer esse lado. Por isso ele está dizendo: as coisas que eu vivi no passado como moralista da lei, como fariseu da lei, essas coisas eu deixo para lá. Isso aqui não tem mais sentido para mim, porque era lucro no meu passado, mas hoje não, eu considero isso como perdas, porque essas coisas me afastavam de Deus, mas agora eu quero ser aproximado de Deus. Então deixo para trás as coisas que podem me afastar do meu Senhor. Interessante que ao usar o verbo esquecendo-me, Paulo usa esse verbo, ele está usando o tempo presente. Paulo está indicando aqui que se trata de um processo contínuo. Todos os dias eu tenho que esquecer das coisas que fico para trás, mas todos os dias eu tenho que buscar um novo, esquecendo-me e buscando algo, deixando para trás e indo em direção. É isso que a palavra está dizendo. E talvez aqui ele estivesse indicando que queria esquecer-se de tudo, queridos, e um dia ele acreditou ser êxito para ele como vitórias, quando ele era um homem afastado de Deus, para dizer: não, eu tenho que esquecer essas coisas, porque essas conquistas foram conquistas que me afastaram de Deus, mas agora não, eu quero traçar um novo rumo, um novo momento da minha vida, ser agora aquele que vai buscar servir ao Senhor. E então, queridos, isso é uma lição para nós. Nós temos um ano novamente chegando aí, com mais 365 dias. O Senhor está nos dando o privilégio de poder novamente trabalhar para Ele, buscarmos as coisas do Senhor, valorizar mais a sua obra, buscar mais a comunhão com o Senhor. E por isso, queridos, nós temos que nos esquecer de tudo que nos afastava. E então eu entendo que, sabe, queridos, essa expressão verbal, avançando para, que é isso que Deus quer. Não é apenas esquecer das coisas ruins que para trás ficaram, mas eu preciso avançar para um novo tempo. E essa palavra, querido, avançar para, significa algo que foi completamente estendido, da ideia que foi algo completamente esticado, e é usada para referir-se, por exemplo, a um cavalo de corrida, quando ele está na linha final, ele estica o seu pescoço e chega primeiro. É um esforço feito a mais. Quando parece que não pode ser feito, se faz um esforço a mais e se alcança o objetivo. Porque nós somos tentados a chegar a 2019 e achar que temos que ser vitoriosos ou buscar um ano novo sem fazer nenhum esforço. Existe um alvo, e todo alvo é uma conquista, e toda conquista, para ser alcançada, tem esforço. Então você precisa se esforçar em 2019 para agradar o coração do nosso Deus, para estar em comunhão com o Senhor. Você vai ter que esquecer-se sempre das coisas que lhe afastam de Deus e buscar os alvos definidos que lhe aproximam do Senhor. E Paulo está nos mostrando justamente isso, queridos. Muitas vezes nós precisamos pedir forças a Deus para esquecer as lembranças que produzem decepções, que produzem ressentimento no nosso coração, que produzem amarguras e nos afastam do Senhor. Eu vejo que, como ilustração para esse momento, nós poderíamos pegar a história de Lázaro. Nós conhecemos a história de Lázaro. 4 dias, irmãos, após o enterro de Lázaro, Jesus chega lá em Betânia. E ao ver Jesus, Marta, irmã do morto, aflita e totalmente angustiada, ela vai até o Senhor e essas são as palavras dela. Ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Perceba que os sofrimentos de Marta fizeram com que ela esquecesse de algo mais importante do que de fato ela poderia imaginar. É que Deus sempre está presente em todos os momentos da nossa existência, inclusive nos momentos mais difíceis. E ela acusou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o Senhor sempre está conosco, meu irmão. Esteve com você em 2018. E é por isso que você está sentado nessas cadeiras. Vai estar com você em 2019. Mesmo que coisas ruins aconteçam na tua vida, mesmo que imprevistos cheguem, mesmo que tempestade assole o barco da sua existência,
A promessa é: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Estou com vocês. Sabe, queridos, o que eu entendo é que devemos buscar essa libertação dessas lembranças que estão às vezes nos afastando de Deus. E devemos crer, irmão, que Deus sempre esteve presente conosco em todos os momentos do ano que passou, e que Ele vai estar presente em sua vida durante todo o ano que vai chegar, e não apenas em 2019, Ele vai estar com você até a consumação dos séculos. Essa é a promessa. Quando Jesus enviou os seus discípulos na grande comissão: vocês devem ir, batizar as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não se preocupem, eu estou com vocês todos os dias até a consumação. Ou Ele volta e nos leva, ou nós subimos e nos encontramos com Ele. Mas Ele está conosco, Ele não nos deixa, não nos abandona. Então, queridos, a primeira coisa que eu tenho que entender dessa mensagem que Paulo leva por meio do Espírito Santo àquela igreja é que devemos esquecer das coisas do passado. Eu não posso viver só do passado. Sabe, querido, mas eu aprendo que eu não devo viver do passado, mas que eu tenho que caminhar para frente. É para frente que se anda, meu irmão. Só quem anda de lado é caranguejo, né? Siri diz que anda de lado para trás, mas nós devemos andar sempre para frente. Perceba que um dia nós nascemos de novo e fizemos uma conversão. Estávamos num sentido, convergimos e voltamos agora, estamos num outro sentido. Nesse sentido eu devo caminhar firme. Não posso fazer mais nenhuma conversão. Eu já fiz, já mudei minha vida. Meu alvo agora é frente, 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 frente. Não posso retornar. Não há espaço. Aqueles que colocam a mão no arado não são dignos de olhar para trás. É frente. Então, queridos, é para frente que se anda. E veja que o texto diz: e avançando para as coisas que estão diante de mim. É avançando, sem retrocesso. É hora, meu irmão, de avançar. E eu sei que você já passou por isso. Quantas vezes isso não acontece conosco? Quantas vezes nós fazemos algo, terminamos uma reunião, sabe, qualquer coisa que às vezes nós estamos fazendo, e quando a gente chega em casa e começa a pensar assim: rapaz, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter usado outras palavras, eu poderia ter feito de outra maneira, mas acabou o tempo e não tenho como voltar e desmanchar o que eu fiz. Então, queridos, eu percebo que às vezes nós ficamos arrependidos com coisas que nós dissemos ou que nós fizemos, sabe, num momento assim de, às vezes, ira, no momento de inquietação, falamos o que não deveríamos falar, agimos como não deveríamos agir, e isso mexe conosco, queridos. É como, sabe, naquele momento a gente dissesse: eu queria voltar atrás e fazer de novo, mas só tem um problema. O tempo que nós lemos lá na poesia de Olavo Bilac não permite que a gente volte. Não dá para voltar no tempo, a não ser, né, que você seja como eu. Na minha época nós assistimos um filme, tem vários filmes, né, que falam sobre viagem no tempo, mas tem um que é característico para quem tem assim a faixa de idade que eu tenho, né, assim, meus 30 e poucos anos, né? 41 ou 51. Bom, o filme é De Volta para o Futuro, lembra? De Volta para o Futuro, Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Era um carro. Eles prepararam um carro que era a máquina do tempo. Lembra disso, Luiz? É do teu tempo também. Ah, queridos, sabe, eles voltaram, por exemplo, eles transformaram aquele carro e eles conseguiram voltar, querido, no tempo 30 anos atrás. Que eu tenho certeza que muito de nós um dia pensou assim: ah, eu naquele carrinho, pensava ser 30 anos, não. Queria voltar em 2017, 2016. Ah, eu gostaria de mudar algumas coisas que eu fiz lá atrás. Sabe, irmãos, mas entenda uma coisa: o tempo, ele é como uma estrada de mão única. Você não pode entrar na contramão, querido, dessa estrada, porque ela só tem mão única. O tempo não volta. E é justamente por causa dessa inflexibilidade do tempo que devemos seguir o conselho que Paulo nos diz: avançando para as coisas que estão diante de mim. Se eu não posso retroceder, eu preciso avançar. Ora, se eu fiz besteira em 2018, eu vou tentar de todas as maneiras
comanda, dá domínio próprio, para que 2019 eu faça menos besteira. Então, queridos, eu preciso avançar para as coisas que estão diante de mim. Mas quando a gente lê esse texto, avançando para as coisas que estão diante de mim, vem logo uma indagação, e não tem porquê, queridos, nós não pararmos e fazer essa pergunta para nós mesmos. Mas afinal, que coisas são essas que estão diante de nós? Ora, eu preciso avançar para aquilo que está diante de mim, mas sim, o que é que está diante de mim? Ora, se nós estamos diante de um desconhecido 2019, o máximo que a gente faz é especulação. 2019 vai melhorar isso aqui. 2019 isso aqui pode melhorar. Mas nem eu nem você, nenhum de nós aqui tem certeza do que vai acontecer daqui a um segundo a respeito da minha vida e da sua vida. Então perceba, queridos, a Bíblia, sabe, ela nos mostra algumas coisas interessantes. A Bíblia nos mostra que Deus sempre estava colocando coisas valiosas diante dos seus servos. Por exemplo, quando nós lemos 2 Samuel capítulo 7, verso 16, nós vamos vendo Deus colocando diante de Davi coisas tão valiosas, que o texto diz assim: a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Ou seja, Deus estava colocando diante de Davi a possibilidade de ter a sua casa restaurada. Sempre Deus está dizendo: nunca eu vou deixar a tua casa. E talvez você esteja entrando em 2019 com incógnita. Talvez o que você precise nessa noite é ter sua família restaurada. E você está dizendo: será que 2019 é o ano da restauração da minha família? Será que 2019 é o ano que eu vou ter paz na minha família? Que eu vou ver os meus filhos sentados à minha mesa? Será que é o ano que eu vou ver restaurado o meu casamento? Queridos, Deus está colocando essa possibilidade diante de você. Não recue. Não ache que você está dizendo: eu vou deixar chegar 2018 para dar um basta nisso tudo. 2019 eu quero estar livre. Deus quer restaurar a tua família. Não é para você livrar-se porque ela está dando trabalho. Não é para descartar porque a esposa está dando trabalho. Não descarte seu marido porque ele está dando trabalho. Entre com o objetivo com algo para 2019. Vou orar mais por essa bênção. Eu vou colocar mais essa bênção diante do Senhor. Colocar meu filho diante do Senhor. Não vou desistir. Então, queridos, eu entendo que Deus sempre coloca diante de nós as possibilidades, queridos. E por isso, o escritor de Hebreus, no capítulo 12, verso 1 e 2 diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui está a chave: preciso correr com perseverança, mas com olho fixo em Jesus Cristo, Senhor. Nós precisamos entender essas coisas, porque no ano que se aproxima, querido, nós temos que avançar mais. E avançar para quê? Avance na comunhão com seus irmãos. Avance, meu irmão, mais na oração. Avance no compromisso com essa igreja. Avance em buscar a Deus. Avance para as coisas que te aproximam de Deus e deixe para trás as coisas que te afastaram do Senhor. Essa igreja precisa de você, meu irmão. Ela precisa de mim. Precisa de nós. Nós temos 2019, um ano em que nós podemos avançar como igreja, mão dadas, o mesmo pensamento, o mesmo desejo, como era a igreja primitiva, tendo tudo em comum, porque nós temos tudo em comum, nós temos o mesmo Deus, e isso nos torna comum em todas as coisas. Vamos prosseguir para o alvo, vamos buscar mais comunhão. Sabe, queridos, então, eu entendo como lição prática para nós é que nós devemos cortar os laços que nos prendem ao passado e avançar diante das coisas que Deus preparou para nós em 2019. Está bem pertinho de chegar. Interessante, queridos, que o texto nos mostra uma terceira lição e última. Como é que eu posso de fato ter um 2019 diferente e feliz? Seja determinada e tenha alvos nítidos e definidos. Defina alvos para você em 2019, objetivos claros, porque perceba que o texto diz no verso 14: prosseguindo para o alvo. E que alvo é? Ele está dizendo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o que eu entendo aqui, queridos, é uma lição para nós. Tenhamos alvos claros para esse ano que se inicia. Ore, meu irmão, a Deus e peça ao Senhor que ilumine a sua mente, dê a você direção sobre esses alvos que serão colocados na tua frente.
Interessante que nesse texto a palavra alvo se refere de forma específica à linha de chegada de uma corrida, sabe, queridos, na qual aqueles corredores de forma, sabe, atenta, fixam os olhos e diz: o meu alvo é chegar naquela linha final. Nós temos que traçar isso. Nós temos uma corrida, estamos caminhando, estamos fazendo a nossa corrida cristã. Eu tenho um alvo definido, eu não posso perder esse foco. Eu tenho que olhar e ver no final. A minha chegada é ali, eu preciso chegar. E Paulo nos mostra isso, queridos. Sabe, é interessante que há um alvo e há um prêmio. Queridos, o prêmio aqui é a recompensa pela vitória. E Paulo, de forma evidente, ele levava muito a sério o que ele está falando aqui, porque ele já ensinou isso numa outra carta que ele escreveu aos Coríntios, a sua primeira carta, no capítulo 29, verso 24, ele falava justamente sobre isso que ele agora está falando para a igreja de Filipe. Veja o que ele diz no capítulo 9, 24 da primeira carta que ele escreveu aos Coríntios: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Paulo está dizendo: busquem os seus alvos, não desistam, não olhem para trás, não queiram saber do passado, olhem alvos definidos e claros, nítidos, determinados. Vá buscar aquilo que Deus tem para você em 2019, meu irmão. Ah, como Deus tem tantas coisas para nós. Só preciso ter objetivo, alvo e não desanimar. Então, queridos, Paulo tinha alvos claros. Ele fala isso no capítulo 9 da sua primeira carta de Coríntios, logo no verso 26, ele vai dizer assim: eu corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo está dizendo: eu corro com objetivo, eu não me desgasto sem nenhum objetivo, meus objetivos são claros. Queridos, quem tem alvos de Deus deve ter também disciplina para alcançar. E é por isso que no verso seguinte, no verso 27, capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer: e por isso eu subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão para alcançar os meus objetivos. Você quer fazer um objetivo, traçar uma meta para 2019? Trata a meta de ter comunhão com Deus. E você vai ver que quando você fizer essa meta, vai surgir alguns problemas, algumas barreiras na tua corrida. Vai ser aquelas corridas que faz com barreira. Mas quando você fecha essa meta e tem esse objetivo, nada pode impedir a tua chegada, nada pode impedir a tua vitória. Rumo claros e definidos, buscando a Deus, porque sem Deus não somos nada, queridos. Não adianta traçar metas e objetivos para 2019 se Deus não for o primeiro deles. Não adianta sonhar com a universidade se você não sonhar em ter comunhão com o Senhor. Não adianta sonhar com a casa nova se você não sonhar com o Senhor. Então, irmãos, temos que ter metas, temos que ter propósito, temos que ter disciplina, temos que ter objetivo na nossa vida cristã. E na corrida da vida, queridos, é importante saber de forma antecipada onde nós estamos ou desejamos chegar. Porque se eu não tenho isso na minha mente, onde eu quero chegar, sabe, queridos, eu posso perder o foco. E a luta, queridos, vai ser totalmente inútil. Eu preciso lutar para alcançar o alvo estabelecido dentro daquilo que Deus quer para a minha vida. Então, queridos, para que o seu ano novo seja de fato o ano novo, defina logo os seus alvos. Inicie hoje, querido, agora mesmo, a sua caminhada em busca daquilo que você busca e deseja no Senhor. Mas lembre, tem que ser no Senhor. Não lute e não trace metas apenas por propósitos individuais, para o seu ego ser alimentado. Porque eu creio que o milagre acontece. Nós cremos nisso. As coisas vão acontecer na tua vida, mas primeiro tem que ser para a glória de Deus. Segundo, sim, para o bem daqueles a que Ele ama. Então busque agradar ao Senhor. Eu quero concluir, sabe, queridos, mostrando uma coisa interessante. Com a vinda de 2019, nós estamos diante de uma incógnita. 2019 para nós é desconhecido, como desconhecido é o amanhã. Estamos diante, queridos, de um novo ano.
E com certeza para alguns há poucas perspectivas visíveis de uma viagem tranquila e agradável por 2019. Para o olhar do homem natural, as nuvens de 2019 estão escuras, o céu está carregado, as tempestades parecem iminentes. Sabe, queridos, essa época de virada de ano é uma época muito propícia a previsões esotéricas, né? A gente vê todos os dias aí alguém se levantando e trazendo aí uma profecia, os tarôs, né? Levantam profecias daqueles que são ligados à numerologia. Eles se levantam profetismo de todas as espécies. Muitas dessas pessoas que ficam de forma excessiva, sabe? E eu vejo pessoas preocupadas excessivamente com o futuro. Muitas delas estão procurando os tarôs da vida, os ciganos das esquinas, os horóscopos, para saber como é que vai ser 2019. Há um desejo de saber o desconhecido, de saber como vai ser o amanhã. Já viu uma canção do nosso cancioneiro popular brasileiro? O que será do amanhã? Responda quem puder. Então, queridos, nós começamos a perceber isso. É as pessoas desejosas em saber o que vai acontecer, desejosas em saber o que vai ser delas em 2019, o que vai ser delas no futuro. Mas deixa eu lhe dizer, isso é preocupação do mundo. Não faça isso não, querido. Não se preocupe mais com o seu futuro. Sabe por quê, irmão? O nosso olhar é diferente. O olhar daqueles que creem no Senhor é diferente do futuro. Sim, queridos, é diferente, porque, sabe, queridos, o olhar do Filho de Deus deve ser diferente, porque, queridos, entendemos que existe um Deus todo suficiente, e Ele é o objeto da nossa fé, e é nele que os nossos olhos têm que estar fixos. É pela fé, queridos, que eu tenho que olhar para o meu futuro, entendendo que o meu Redentor vive, e que os meus dias foram escritos, determinados por eles, quando nenhum deles existia. Então os meus dias já estão determinados, não apenas de 2019. Eu não sei quantos dias eu vou viver em 2019, mas quantos dias eu viva, quanto dia você possa viver em 2019, todos eles foram determinados pelo Senhor antes que você existisse. Eu não vou buscar tarô, nem vou saber o que as estrelas me dizem, nem vou pular 7 ondas no mar. Eu vou descansar na mão do Deus Todo-Poderoso, Senhor, que determina, que ordena, e as coisas acontecem. Sabe, queridos, se o homem mundano está preocupado com o que está diante dele, o crente não, o crente é abençoado, porque a nossa preocupação não é com aquilo que está diante de nós, é o contrário, querido. Nós temos o privilégio de estar ocupado pensando naquele que vai diante de nós, porque 2019, a minha preocupação não é o que vai ser em 2019. Minha preocupação é saber quem está diante de mim em 2019. Quem está guerreando as suas lutas em 2019? Será você mesmo? É fracasso. Entregue a Deus as suas lutas, meus irmãos. Descanse. Ele é Jeová Nissi, Deus bandeira nossa. Ele vai na frente, tremulando a bandeira. É Ele que faz, é Ele que determina. Nós estamos, queridos, justamente seguindo a Ele. Ele é o nosso capitão, é o nosso guia, é o nosso provedor. Ele é o Senhor, é Ele que vai diante de nós. E essa promessa está em Deuteronômio capítulo 31, verso 8, quando Ele nos diz isso: eu sou aquele que vai diante de vós. Então, para mim, o mais importante é saber que em 2019 o meu capitão, o meu guia, o meu redentor, ele vai na minha frente. E se ele for na minha frente, tudo está resolvido. Queridos, que diferença isso faz para o coração do crente. E o meu desejo, queridos, é que sejamos capazes de lançar mão, queridos, dessa grande verdade ao entrar esse novo ano, de manter de forma constante em nosso coração essa verdade durante os anos que 2019 vai nos apresentar, que possamos entender que não importa o que vai acontecer, 2019 tem alguém que dita, que rege, que determina.
as coisas que vão acontecer na minha vida e na tua vida. O meu objetivo é alcançar o coração do meu comandante, o coração do meu Deus. Porque se eu estiver alcançado o coração dele, se eu me dedicar a buscá-lo mais, a investir mais na oração, a investir mais na comunhão, a investir mais na igreja do Senhor, não vou temer 2019, não vou temer 2020, não vou temer o tempo, não vou temer as eras,